Olá, segundo ano. Essa é a nossa oitava aula de filosofia e a gente vai conversar a respeito do módulo 8 da apostila de vocês, que fala a respeito do filósofo David Hume, H-U-M-E. Eu vou escrever na edição do vídeo para ficar bem fixado, porque o David Hume é o principal representante do empirismo. Né? Lembra que a gente conversou a respeito de empirismo, de todo tipo de conhecimento só poder ser construído através das experiências que afetam os sentidos? Lembra? Então, esse é o empirismo de Hume. Aliás, a escola empirista tem o John Locke, que a gente viu no capítulo passado, mas radical que nem o David Hume, só ele mesmo. Ele é o top do empirismo. Chega a ser ceticista. Ou seja, o que é um ceticista? Ele é um cara que não acredita em nada a não ser naquilo que ele tem como experiência. E assim, prega isso também na teoria filosófica dele, certo? Nenhum conhecimento adquirido pelo ser humano é válido se não for, se não percorrer o caminho da experiência. Se o ser humano não viveu aquilo que afirma, entendeu? Porque assim, pro Hume, né? Na verdade, a gente lê Hume com H no começo, só que a gente pronuncia David Hume. Veja só. Por exemplo, eu vou até usar um exemplo que tem aqui que eu achei muito legal. Nós todos acreditamos que o sol vai nascer amanhã, por uma questão de experiência. Só que isso é crença, na opinião de Hume, na opinião cética de Hume, assim, sem acreditar. Isso é uma crença que nós temos. Nós esperamos que o sol nasça amanhã cedo. Porque foi assim a vida inteira? Ótimo, isso é uma experiência que a gente teve, mas para Hume, a única coisa concreta é o observador. O resto são impressões que ele vai tirar a respeito da realidade com os seus sentidos. Ou seja, tudo mutável. É complicado o ceticismo de David Hume, assim, é muito radical demais, certo? Ele nega tanto a metafísica, que afetou a filosofia, ou seja, religião, dogmas, né? Mistérios, e as ideias. As ideias também seriam formadas por experiências, porém adicionadas da crença. Se nós não acreditarmos, não adianta a gente ter experiência naquilo. Percebe? Então, assim, é um capítulo pequeno, é um filósofo que a gente tem que guardar da seguinte maneira, gente. A gente vai armazenar a figura de David Hume como o mais cético possível, né? O mais, entre aspas, ver para crer de todos eles, certo? Principalmente da escola empírica, né? Gente, como eu havia dito, o empirismo só admite o conhecimento real sendo fruto da experiência. O David Hume vai além. Além de não aceitar a metafísica, aquilo que está além da física, né, aquilo que a gente não vê, mas que acontece, ele também não aceita o processo dedutivo científico, pois ele afirmava que o processo dedutivo, o processo científico, dedutivo, o caminho dedutivo da ciência, é uma forma de criar verdades. É uma forma de criar verdades de acordo com a nossa vontade. Ou seja, nós vamos deduzir uma coisa por nossa conta. Aquela dedução não nos foi mostrada através de experiência. A dedução, voltando ao exemplo do sol nascente, a gente tem que acreditar que o sol vai nascer, né?
Além de deduzir que o sol vai nascer amanhã, nós precisamos acreditar nisso. Porque se a gente não acredita, não é conhecimento. Na época, né? Não era conhecimento válido. Hoje nós temos certeza dos ciclos da Terra e do Sol. Portanto, nós temos certeza científica, né? Racional, de que esse ciclo ocorrerá e que o Sol vai nascer amanhã cedo. Mas, na época, eu acredito que não se tinha tanta certeza, né? Então, assim, o fato do Sol nascer poderia ou não acontecer, dependendo da nossa crença. E se nós argumentássemos, por exemplo, mas isso aí é uma experiência que eu tenho de todos os dias. Então, você criou essa ideia através da crença. Essa experiência foi colocada para você não porque aconteceu realmente, porque você acreditou que aconteceria. Percebe, gente? É um pouco abstrato, né? Uma outra coisa muito importante que a gente aprende na faculdade e eu gostaria de passar para vocês é a associação lógica entre o fogo e o calor, entre o ferimento e a dor, que inclusive está aqui também no módulo 8. Gente, na época, e eu acredito que até hoje, assim, agora existem várias explicações científicas assim muito plausíveis, né, pra gente, assim, muito fáceis de se tomar como verdade. Mas a época do David Hume, na teoria dele, como é que se provava que o fogo era quente? Também era uma associação de conceitos, uma associação de experiências que criavam uma ideia. Mas tinha que contar com a nossa crença. A mesma coisa é o ferimento. O ferimento e a dor. O ferimento, nós sabemos hoje que atingem... Isso é uma teoria científica que eu conheço, portanto eu posso falar, que o ferimento atinge as terminações nervosas. Essas terminações nervosas vão para o cérebro e vão causar a sensação de dor. Por rompimento, por simples rompimento, por simples cisão, né? Assim, corte, ou algum outro tipo de ferimento. Por isso nós sentimos a dor, porque é uma sensação que o cérebro passa pra gente. Mas e na época dessa teoria? O que levava as pessoas a associar o ferimento à dor? Para o David Hume, aquele conhecimento adquirido pela experiência se solidificaria, né? se manteria verossímil, se manteria acreditável enquanto ele fosse adquirido pela experiência. Já os fenômenos de causalidade, já as relações de causalidade, né? O fogo queima, portanto o fogo é quente. Seriam frutos do hábito que dependeriam de associação de ideias por parte da nossa cabeça. Gente, esse capítulo aqui é pequeno, certo? Uma página, a página 30 e a página... metade da página 31, um pouco mais que a metade, e tem alguns exercícios na outra metade da página 31 e na página 32. Eu aconselho que vocês deem uma olhada nesses 3 exercícios para ter uma ideia de como se pergunta empirismo de David Hume nos exames de acesso ao ensino superior. Próximo capítulo nosso vai ser o módulo 9, né? O próximo módulo que a gente vai estudar na aula 9 vai ser Kant, Immanuel Kant, Vida e Obra. Aí eu acho que vai dar pra gente desenvolver um pouquinho mais. Pelo menos eu gosto de conversar a respeito de Kant. É complicado, mas a gente vai ter um pouco mais de assunto para conversar, tá ok?
Por enquanto eu desejo a todos bons estudos e boa sorte. Agradeço pela atenção de todos até agora.